Fala, mulher! Olá, sou Ellen Rose dos Santos, sou uma mulher negra, tenho cabelos crespos, hoje ele está preso no formato de rabo de cavalo, estou vestindo uma blusa branca de manga comprida, uso óculos arredondados e atrás de mim tem um tecido africano. Olá, eu sou Jaque Baumgratz, apesar desse nome alemão, eu sou uma mulher com traços ameríndios e tenho uns cabelos longos e um pouco grisalhos. Estou com um turbante e uma blusa vermelha e atrás de mim tem um tecido verde. Pedimos licença para chegar com o terceiro episódio do projeto Fala Mulher, aprovado pelo Fundo Municipal de Cultura da Fundação Cultural Cassiano Ricardo de São José dos Campos, edital de 2022. Hoje estamos aqui com essa mulher maravilhosa que é a Ana Maria Carvalho, mestra brincante, artista e cantora. Desde já agradecemos a Ana por esse aceite e estamos honradas com a sua presença e pedimos que faça a sua saudação inicial também em autodescrição para garantir mais acessibilidade. E abrimos esta roda com a frase inspiradora desse projeto. Fala, mulher! Olá, eu sou Ana Maria Carvalho, eu sou uma mulher preta, com o cabelo bem crespo, mas eu estou sem cabelo, que ele está bem curtinho. Eu passo a máquina 2 no meu cabelo atualmente. Eu estou com uma blusa laranja por baixo, uma sobreposta, uma blusa branca. Estou com colar laranja, brincos alaranjados. Estou muito feliz por estar aqui hoje. Tá, nós mais ainda. Obrigada pelo convite. Imagina. Nós que agradecemos aqui a sua presença, né, por ter aceito o nosso convite. Então, Ana, nós temos aqui algumas questões, né, aqui para o nosso diálogo, para a nossa conversa e para começar, né, para deixarmos isso bem gravado, gostaríamos que você contasse um pouco da sua história de vida, né, os momentos mais marcantes e como é que você chegou assim ao que você faz hoje em dia na sua profissão. Eu sou maranhense, eu nasci num quilombo maranhense. Naquela época a gente não sabia o que era um quilombo, mas um vilarejo, não é? Sim. Sou filha de pais agricultores, cantores, brincantes, mestres, sabe? Meu pai sempre foi um grande mestre, meus pais, um grande mestre em nossas vidas, foi um grande educador. Como é o nome dele, Ana? Meu pai chamava Feliciano Carvalho, era seu Pepe, carinhosamente chamado seu Pepe. E a sua mãe? Minha mãe, Dona Floriana, que também carinhosamente chama Dona Florzinha, que esse ano ela faz 101 anos. Oh! Eu cresci no berço, né, da cultura popular. Minha avó era caixeira do Divino Espírito Santo, minha avó paterna foi a última avó, a única avó que eu conheci, caixeira do Divino, brincante, e a gente vivia nesse berço, a gente nasceu nesse berço, de todos que, a família, né? Então eram pescadores, marceneiros, eu tinha um tio que era marceneiro e ele era saxofonista. Então, o meu avô, pai da minha mãe, que eu não conheci, também tocava cavaquinho. Então, sempre tinha alguém, né? A música ali. A música sempre presente. E a música veio, né, com a gente brincava, não só das brincadeiras populares convencionais ou tradicionais, mas também das brincadeiras do quintal. Olha. Brincava muito. Naquela época não tinha TV, não tinha um rádio que colocava a antena na areia para poder ouvir, não era bem simplesinhos. E isso para a gente era uma riqueza muito grande, porque a gente tinha o tempo todo para brincar. Um ano durava 10 anos. Olha. Então eu vivi nesse conforto cultural. Sim. Que saindo de Maranhão, eu fui morar em Belém, né, com uma tia minha, eu tinha 17 anos na época,
E fui morar com a minha tia porque ela estava grávida, ela ia ter bebê e eu estava inquieta para sair de casa. Eu sempre fui inquieta, sempre fui em busca das coisas. As minhas amigas estavam namorando, estavam casando, tendo filho e eu queria sair. Então eu queria ir embora, eu não queria saber. Nossa, eu sempre fui, sabe, ligeira, sabe? Sempre fui em busca, sabe, de algo. Sim. Sabe, que me alimentasse. Essa caminhada, né? Essa sempre caminhada. foi caminhante. Sempre fui caminhante. E fui para Belém. Lá fiquei 2 anos com a minha tia, o meu primo, hoje ele tem quase 50 anos, Jacó. Cuidei dele e depois minha tia falou, olha, o mundo aqui está muito pequeno para você. Você não quer ir para o Rio de Janeiro? Melhor coisa que ela disse. E aí eu fui para o Rio com uma outra tia que morava lá. Fiquei no Rio e lá no Rio de Janeiro, minha tia era empregada doméstica, né? A outra eu trabalhava na Central Elétrica de Belém. Essa que trabalhava em empregada doméstica. E eu ficava lá com ela, né? E aí eu quieta, sempre fazia alguma coisa e... eu vou voltar no Maranhão de Não novo. tem problema, Posso? pode voltar. Pode, Voltar no Maranhão. Volte no Loucura, Maranhão, porque que delícia. eu tinha uma tia que era costureira. E ela, né, tava ali costurando e eu pegava os retalhos e começava a fazer as roupas da minha boneca. E outra coisa também, eu gostava de desenhar a roupa, ia para a praia e ficava desenhando as bonecas na areia assim, e desenhava as roupas, sei o quê, e fazia aquele movimento, sempre brincava, adorava desenhar na areia. E a minha tia costurava, um dia ela estava perreada e falou, Ana Maria, você não quer costurar? Eu falei, mas eu não sei, ela falou, senta nessa máquina aqui. Eu tinha 12 anos. E eu comecei a costurar, né? Comecei a costurar. E outra coisa que, na escola, sempre, toda quinta-feira tinha trabalho manual. E eu adorava bordar, sempre adorei mexer com tecido, com linha, com cores. E as minhas amigas detestavam. O que elas faziam? Eu falava assim, Ana Maria, você pode bordar para a gente? Você faz o nosso trabalho? Eu falei, eu faço. Quanto você cobra? Eu não sei, naquela época era R$5, não sei. E aí elas levavam o material delas na terça-feira ou segunda e eu bordava. Passava, deixava tudo bonitinho. Quinta-feira, antes dela ir para a escola, passava em casa e pegava e entregava como se fosse delas. Então eu comecei a bordar, a trabalhar muito cedo. Eu sempre fui muito livre, né, sabe? E essa preocupação também que meu pai era agricultor e era super difícil, naquela época não existia aposentadoria, né? Então eu sempre na busca, né, de aliviar o lado do meu pai. Eu era a terceira filha. De 7 filhos, eu era a terceira. Nossa. Os meus 2 irmãos mais velhos morreram. Hoje eu sou a irmã mais velha, né? E você falou do Maranhão, e aí você falou da praia que você gostava de desenhar na areia. É de São Luís do Maranhão? São Luís mesmo ou do Não, interior? em Cururupu. Em Cururupu. E a gente morava, esse lugar chamava Outeiro. Era um lugar lindo, que era tinha uma casa bem grande, que meu pai cuidava dessa casa. E o dono chamava seu Mudico Fernandes. E aquela casa era grande, a gente descia a areia até chegar embaixo, sabe? Ele ficava escorregando. E lá a gente ficava brincando, desenhando. Tinha uma salina de sal. A gente via aquela coisa, aquele brilho, sabe? De longe a gente via a salina. Era um lugar maravilhoso, gente. Tinha água para brincar também. Água para se quando a banhar. água subia, tinha água. Né? A água vinha, né? Quando a maré enchia, né? E vazava. A maré enchia e vazava. A maré não tem bem esse movimento. E o meu pai era aquele... Nossa, meu pai era incrível, assim, porque ele ele contava muitas histórias pra gente. Ele contava histórias, toda noite, ele tinha uma rede, ele deitava, aí trazia os menores, né, e deitava na rede com ele, os maiores ficavam em volta, e ele contando história. Enquanto a minha mãe cuidava da louça da cozinha, sei o que, arrumava, mas a função dele era contar história pra gente. Era um griot, né? E hoje, quando os contadores... Hoje não, mas a primeira vez que eu vi alguém contando história, eu falei, gente, contador de história? Mas isso meu pai fazia, né? Era tão natural. Era tão natural, era cantador. Então, meu pai, ele foi um grande educador em nossas vidas, um grande educador. Muito. Isso é super importante, né? Você hoje reconhecer, né? E trazer essas memórias, essas lembranças, né? Desse passado, né? Tão bonito, né? Que você está aqui contando pra gente. Oral. A tradição oral e essa questão da cultura, né? Essa questão dessa sua autonomia, né? De você ter ali autodidata, você ir buscando, né? Os aprendizados, né? Então, essa questão da costura,
do bordado. Muito bonito, né? Você compartilhar essas boas lembranças aqui com a gente. E você ficou quanto tempo lá no Maranhão? Porque toda a sua infância, para depois ir para Belém, para eu entender. Eu saí com 17, ia fazer 18 anos. Eu fui para Belém. De Belém eu fui para o Rio de Janeiro. Sim. E aí, então, voltando, né? Eu morava no Rio, lá com a minha tia, que trabalhava naquela casa, e ao lado tinha uma pessoa, uma mulher, que ela estava grávida, e ela ia para Belém e precisava de alguém para cuidar do filho, né? E eu falei, eu vou. Minha tia falou, você vai? Eu falei, vou com ela. Sempre adorei criança, sempre. Eu falei, vou. Aí fui para Manaus com ela para cuidar do bebê. Aí fiquei 1 ano, 2 anos em Manaus, 2 anos com ela em Manaus. Aí ela voltou, ela veio para São Paulo. Sim. E aí eu vim para São Paulo com ela, lógico, né? E o bebê, o menino já estava com 2 anos e pouco. Não. E aí ela falou, Ana Maria, a gente vai voltar para Manaus. Eu falei, acho que não vou voltar não, eu vou ficar em São Paulo. Gostei de ficar por aqui. E aí eu fiquei ali em São Paulo, eu morei numa, como é que chama aquela? Numa pensão, Pensão. isso, Pensão. pensão ali na Marquês de Itu, e consegui um trabalho numa fábrica de chocolate ali na Rua Vergueiro, próximo do Centro Cultural São Paulo, chamava Sonksen. Conheceu? Aham, trabalhei na Sonksen. Que delícia! Não é mentira, viu? Trabalhei na Sonksen. E algum tempo, até fechou a Sonksen. Trabalhei um tempo, e aí a Sonksen fechou, e nesse meio tempo o Tião estava chegou em São Paulo também. Sim. E o Tião, ele veio, o Ilo conheceu o Tião no Rio de Janeiro, e o Tião veio para São Paulo com o Ilo. E eu trabalhava nessa fábrica, e minha mãe falou, olha, teu irmão tá por aí. E eu falei, ligando, né, no orelhão ali, falou, tá. E aí fui procurar o Tião no Butantã. Fui procurar o Tião, gente, uma viagem. Aí fui procurar o Tião no Butantã, e aí encontramos, aí o Tião estava trabalhando no Vento Forte, que ele veio do Rio de Janeiro com o Ilo, com o Vento. Estava trabalhando no Vento e estavam montando o espetáculo História do Barquinho. Lá no Itaim Bibi, No né? Itaim Bibi, na Tabapuã. E aí o Ilo estava desesperado, via aquele homem, né, aqueles olhões azuis desesperados. Por que ela não chega? Porque não sei o que e tal. Aí chega assim, o que acontece com o senhor? Ele falou, querida, a costureira não veio, a gente vai apresentar o espetáculo daqui a 3 dias, não sei o que fazer. Eu falei, olha, eu costuro, eu nunca costurei para teatro, mas eu falei, não, serve, pelo amor de Deus, serve. E aí entrei no Vento Forte para costurar, comecei a costurar no Vento Forte. E aí eu comecei a costurar no Vento, né, costurando, e tinha uma amiga, Júlia Crisanta, uma grande amiga, uma grande irmã minha. Ela era uma das melhores bonequeiras que eu conheci. A Júlia e o Arthur Cidrim, ele era jornalista, mas também fazia teatro, eles faziam teatro. E ela falou assim, neguinha, você não quer, me chamar de neguinha, você não quer trabalhar com a gente, mas você vai trabalhar como, Júlia? Falou, sei lá, você toca, faz mais dança, umas brincadeiras com as crianças e tal. E aí, eu faço boneco, você faz os figurinos. E aí eu comecei a trabalhar com a Júlia, paralelo Vento Forte. Comecei a trabalhar com a Júlia, o Arthur, a gente saía para dar oficina. Gente, olha, é impressionante, porque a gente hoje acha que está difícil, não sei o quê, mas quando a gente entrava numa escola, naquela época, para trabalhar, a criançada vinha com tudo em cima da gente, parecia um bicho. Era muito, muito intenso, né? Na periferia de São Paulo, naquela época era assim. A gente, a Júlia gritava, e eu, calma, Júlia, não é assim, vai com calma, não sei o quê. E aí, com o tempo, essa coisa foi afinando, hoje a gente chega numa escola para dar aula, gente, maravilhoso. Eles são mais educados, eles estão mais acostumados com gente, intervenções artísticas. Sim, intervenções artísticas, gente, olha, de vantagem. Naquela época era muito difícil, era muito difícil. Era uma eles inovação. Quebravam, pulavam, né? Enfim, mas graças a Deus mudou. E aí comecei a trabalhar com Júlia e ao mesmo tempo no Vento. E um dia eu tô lá, né, costurando e cantarolando. Eu sempre gostei de trabalhar cantando, né? Eu sempre falo que eu trabalho cantando, costuro cantando e canto costurando. E o Ilo fala assim, querida, você não quer cantar essa música aqui no ensaio? Eu falei, tudo bem, vou lá. Aí entrei, ele estava montando Labirinto de Januário, um texto dele.
E eu comecei a cantar música. Aí o povo falou, não, você fica. Aí entrei pro teatro. O Ilo, ele tinha essa vantagem, porque ele não procurava ator, né? Não. Ele procurava pessoas. Então, quando entrava um ator que veio da ECA, da Sim. EAD, não sei o quê, ele desconstruía a pessoa. Sim. Entendeu? Ele Sim. gostava da pessoa cru, né? Para deixar à vontade. Então, para mim foi muito bom. E uma coisa que eu senti quando eu cheguei no Vento Forte, faz parte. Por causa No do quintal cachorro. tem cachorro, vou falar de quintal mesmo. Eu encontrei no Vento Forte o quintal Ah, que eu havia deixado no Maranhão. Oh, Tinha cachorro, gato, coelhos, ai, que delícia. cigarras. E então eu me senti muita vontade no vento e uma curiosidade, porque tinha de tudo ali que eu podia mergulhar naquele universo. É mesmo. E aí eu fui crescendo ali dentro do Vento Forte. O Willow, assim, o Willow era terrível. O Willow era terrível, mas eu respirava fundo. E voltava, às vezes eu fazia o figurino. Eu lembro que uma vez eu fiz três vezes um macacão. Era dele. Estreou a primeira coisa, ele falou, não, ele falava assim, isso não me serve. E aí voltava de novo, ele falou, ai não. Aí uma vez, a terceira vez, eu deixei o macacão quieto. Quando ele ia entrar em cena, eu falei, tá aqui o macacão. Ele falou, mas agora que você falei, e trouxe agora que você ia falar que não servia Ilo. E aí ele riu e usou o macacão. A sua estratégia funcionou. Mas funcionou. Mas é isso. Então, o que eu falo, assim, e isso foi criando um laço entre eu e o Ilo muito forte, né? Aprendendo com ele muito sobre, né, da minha maneira, da maneira dele. A gente virou até parceiro musical, tinha música que eu fiz pro espetáculo. Mas o que eu gosto, o que foi muito importante para mim é que no Vento Forte eu consegui me identificar como artista, sabe? Eu cresci ali dentro. Eu vejo, às vezes eu fico vendo minhas fotos e vídeos e falei, gente, eu sou uma grande artista, cara. É engraçado isso. Porque aos poucos eu fui, mas é verdade. É verdade. Sim, Você sim, encontrou um Eu terreno encontrei para o se terreno. construir Eu como lembro. artista. Fala só, vou fechar o vento com essa frase, com esse depoimento. Uma vez ele estava montando Itinerância de Baleia, de Graciliano Ramos, isso. E aí tinha um personagem que era assim a Terta, uma velha. Aí toda vez eu falava, Ilo, eu posso fazer assim a Terta? Ele, não, eu não pensei ainda sobre isso. Eu falei, Ilo, você assim a Terta? Não, querida, não, eu tenho que ver direito e tal. Um dia eu peguei um cesto grande. Fui para aquele Vento Forte, ali peguei um monte de ervas, mais um monte de ervas, peguei um pano, uma saia. Essa saia eu tenho até hoje. Até hoje. Peguei a saia, na hora do texto eu entrei com tudo. Deus te proteja, Deus sai de perto desse corpo que não te pertence. Ele benzia todo mundo assim, ele ficou assim, é isso, querida, é isso. E aí, assim, a Terta, eu benzia, sabe? Olhava o texto, jogava nas pessoas, comecei a benzer. E as pessoas falavam que saiu muito bem, saíam bem do espetáculo. Porque... Mas é isso, né? O Vento Forte foi uma escola, né? Uma escola que... E o Ilo, para mim, foi não, comparável, grande mestre. Grande Professor, pai, amigo, irmão, né? querido irmão. E de você ter também essa consciência e de aproveitar, né? Assim, de você ter essa consciência de saber assim que você, não, eu quero fazer isso. Mesmo que o outro está dizendo que não é o momento, mas eu sei Sim. que esse é o momento, né? Então, você falando, você nos contando isso, né? A gente sente e percebe isso, né? Esse seu posicionamento, né? Diante das oportunidades. E porque não foi fácil. Não foi fácil. Falei, nossa, aqui é tranquilo. Não era. Não o Will era terrível, mas eu sabia que eu precisava estar ali. Não é assim, eu vou ficar, porque não era muito intenso. Era eu, sabe, minha alma falava, você tem que ficar aqui. Você tem que colher o melhor de tudo isso, porque nada é fácil. Nada é fácil. Então foi assim. Sim. Ótimo, muito bom. Eu queria te fazer uma pergunta, Ana, assim, você se colocou, né, assim, eu sou uma mulher preta e tal. Quais foram os desafios enquanto mulher e enquanto preta, né, para chegar a exercer sua profissão com respeito, com dignidade, com o que você faz hoje? Ou houveram desafios e quais foram os maiores? Olha, eu acho que o maior desafio na minha vida
Foi na adolescência. Sabe, na adolescência, lá no Maranhão, que nos lugares, quer dizer, Maranhão é uma pessoa era um lugar de gente preto, claro, a maioria preto, lógico, Sim. mas então as pessoas falavam, porque essa carvão vai não sei o quê, essa, sabe? Preconceito mesmo, assim, sabe? E eu lembro que eu sempre gostei muito de português. E às vezes eu escrevia a redação e a professora falava assim, Ana Maria, vai lá na frente, lê a tua redação. E aí eu lia, né? Então as pessoas ficavam aquelas, sabe? Eu sentia esses bochichos, desdém, entendeu? Mas na minha carreira mesmo, eu não sei, eu acho que eu traço ela como se fosse um fio que eu vou desviando dessas pessoas. Sabe? Eu dou uma respirada, eu desvio, eu não, sabe, eu não vou em frente. Eu nunca fui em frente de alguém, nunca bati em frente. E assim, eu me trabalhei até ao ponto que... vou contar uma história agora, outra história. Pode contar. Uma vez eu fazia bilheteria no Opera Room. Conheceu, Celso? Na Rua Pinheiros. Era uma casa de show maravilhosa no Rio Pinheiros, é muito chique. E eu fazia bilheteria. Tinha uma pessoa que era minha chefe. E todas as vezes que eu ia fechar a bilheteria, sempre faltava dinheiro. Sempre faltava dinheiro, eu ficava desesperada. Às vezes chegava até 5 horas da manhã ali tentando. Eu tinha sorte porque, como eu ganhava muita gorjeta, eu sempre tinha gorjeta que completava. Sim. Mas eu ficava desesperada. Eu falei, gente, por quê? Ela em cima de mim, por quê? Você fez não sei o quê, você fez errado. Papapá. Perturbava. Ela me perturbava muito, 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 muito. Eu cheguei para o gerente, para o dono da casa, Telmo Carvalho. Eu falei, seu Telmo, eu vou viajar para Maranhão e eu vou pedir demissão. Ele falou, não, Ana, não pede demissão, não. Eu falei, seu Telmo, eu vou pedir porque meu pai já estava morto, por isso que eu falei. Meu pai está muito doente e ele precisa de mim. Ele falou, Ana, faz o seguinte, vai para Maranhão, fica lá com teu pai o tempo que precisar. Quando você voltar, vem falar comigo. Fui para o Maranhão, quando eu voltei, né, sentada na mesa, eu falei, Ana, que bom que você voltou. Agora você vai ocupar o cargo que era da Maria. Ela foi embora. Ele mandou ela embora. Eu não falei nada para ninguém. Não falei nada. O universo deu conta. Eu não falei nada. Não, e tem mais, gente. Tem mais ainda. Depois de 8 anos, eu tô descendo a Cero Corá para pegar o ônibus. Aí vem alguém e fala assim, Ana, pelo amor de Deus, me perdoa. Eu fiz muito mal para você. Eu te fiz muito mal, me perdoa, chorando. Chorando, gente. Até arrepia. E eu falei, não, Maria. Ela falou, não, eu te fiz muito mal, pelo amor de Deus, me perdoa, no meio da rua. O universo dá conta de resolver. Então, gente. eu não precisa bater de frente. Eu não preciso, não preciso, porque, graças a Deus, se eu for contar a minha vida, a gente vai ter que fazer quantos encontros? As portas vão se abrindo. As portas se abrem. O rio vai fluindo. E nessa falando dessa linha, eu não sei, acho que eu tenho muitas orações, me protejo, me cuido. Você é uma pessoa muito espiritualizada. Eu acolho muito também, né? Existe, né, como eu falei, daquela moça que chegou para mim e falou assim, cuida da bebê, da filha dela, né? Pensando, eu era colega de trabalho dela. E falou assim, e ela chega para mim, isso. A gente ia fazer um espetáculo aqui em São José e eu falei, gente, tem um restaurante maravilhoso aqui, todo mundo que chega eu levo na esquina do peixe, que eu amo. E aí levei na esquina do peixe. E ela estava lá no telefone, né, no celular, arrumando o celular de uma senhora mais de idade. E ela falou assim, Ana, cuida da bebê. E aí passou, né? Eu não falo com ninguém assim, sabe? Na hora. Não, de jeito nenhum. Eu falei, você viu como você falou comigo depois? Ela falou o quê? Eu falei assim, não, você mandou eu cuidar da sua filha. Não, você não pediu. Você falou, Ana, cuida da bebê como se eu fosse babá dela. Se fosse uma pessoa branca, você não falava para cuidar da bebê. Nossa, ela ficou muito mal. Ela falou, então, isso que eu falo que a maioria, não a maioria, mas muita gente que a gente convive é racista e não percebe. O racismo está impregnado. Nem a pessoa se dá conta. A pessoa não se dá conta, entendeu? É impressionante, gente. A pessoa sai assim. Sabe, você fala, gente,
E o quanto é importante você se posicionar Não, no momento sempre, desse. sempre mesmo. É com Pra afeto, pessoa acordar, é com carinho, sim, mas com certeza, em eu si uma falo. aprendizagem. Sim. O tempo Pessoa todo. acordar, entendeu? Muito Sim, bom. porque precisamos mudar, né, essa realidade, como nós estávamos falando um pouquinho antes. Nós estamos nesse movimento, né, para que essa situação não aconteça mais. Ana, e tem alguma mulher próxima a você que é uma grande referência, assim, para que você se espelha? Qual é essa mulher? Pode ser uma tia, uma mãe, uma avó, que seja. Tem essa mulher que assim te alimenta, sabe? De sonhos, de esperança, enfim. Ai, é minha mãe, gente. É a Dona Florzinha. Minha mãe é uma fonte de alegria, uma fonte de intensidade. Ela tem 100 anos, mas ela brigou comigo um dia desse que ela queria ir para Cururupu, para a cidade, para passar o carnaval, para sair atrás do bloco. E eu falei, mamãe, não tem ninguém para ir com essa. Não, como ninguém? Eu vou com a vizinha, eu vou com não sei quem. Mamãe, tem muita moto na rua. Tem assim, não, eu quero ir, quero ir. Ela ficou na minha cabeça, porque tudo sou eu, tudo. Com 101 anos vai pro carnaval. E aí eu falei, Silvestre, meu irmão, o que que a gente faz? Ele falou, Ana Maria, o jeito é a gente tem uns blocos por aqui, eu vou ver se eles vêm aqui na porta da casa dela. Eu falei, então tá. Aí meu irmão chamou o bloco, foi na porta da casa dela, ela fez um lanche, serviu para todo mundo e ficou feliz. Que delícia, meu Deus. Minha mãe é muito intensa. Gente, tem os vídeos dela no YouTube. Ai, Sementes em Flor. chama São Sementes três- em Flor? que ela gravou, tá bem interessante, viu? Vamos Então, minha assistir. mãe, ela é meus pais, né? Minha mãe foi essa fonte de inspiração e esse cuidado, sabe? Ela, por exemplo, todos nós saímos de casa É. cedo, mas em nenhum momento ela reclamou que a gente foi embora, que entendeu? Ela Nunca. deixava voar. Ela nunca reclamou, sabe? Nunca reclamou, nunca falou, olha, vocês me deixaram só, eu tô aqui, não sei o quê, perdi meu Não é marido morreu. vitimizada. Não, ao contrário, ela vem com a gente, sabe? Agora falou que ela não vem mais, mas ela já veio 4 vezes para São Paulo, já fica com a gente aqui, sabe? E sempre assim, você tá aqui, de repente ela tá aqui, ela fala, por exemplo, eu falo assim, um tempo desse eu falei, mãe, sai do sol, o sol tá quente. Aí ela canta, quem manda na minha vida sou eu. É no ato, é no ato. Já manda uma resposta cantada. É assim, pá, direto. E lembra de tudo, a memória é maravilhosa. Ai, Ana, tem o tronco, a árvore e a rama, né? Por isso que Ana é o que é, né, Ana? Sim. Meu Deus. Sim. Ana, e você, né, nos contou, né, a cultura popular, né, dessa sua atuação artística. Como é que você vê? Você vê que hoje em dia você vê muitas diferenças de quando você começou, né, ali que você nos contou, e hoje em dia como é que tá? Como é que você tem visto e sentido, né, a sua atuação na cultura popular, essa sua atuação política, se você considera também esse seu trabalho, né, com as crianças, esse seu trabalho artístico também como um posicionamento político? Eu, logo nos primeiros anos, né, que eu cheguei em São Paulo, eu cantava porque eu trabalhava, né? Cantava, dava algumas oficinas e tal. Aí, de repente, o Pedrão, que foi um grande amigo meu, Pedrão do Maranhão, Pedrão sempre ele botava um saco plástico, vestia e ia correr na USP. E ele falava, vamos lá, pequena. Eu falei, ai, Pedrão, eu não vou correr. Então eu pegava um livro, ficava lá debaixo da árvore e ele ficava correndo, né? Suado e tal, pá. E aí ele falou assim, você sabia que tem um coral aqui? Eu falei, um coral? Eu falei, você não quer ir lá fazer um teste? Eu falei, Pedro, eu não canto, eu não sei cantar. Por que eu não sei cantar? Porque quando eu era criança, a gente tinha uma parente meio distante que as pessoas falavam que ela era muito escandalosa, gritava, não sei o quê. E toda vez que eu abria a boca, as pessoas falavam que eu cantava igual ela. E aí eu falei, não sei cantar. E aí ele falou, se você fala, você canta, vamos lá. E aí a gente foi no Zimana, eu fiz o teste no Coral da UFSC e cantei 5 anos. Direto. Foi aí então que a música... Sim, aí se a música entrou, aí ficou, né? O povo, tá na hora de gravar teu CD, Ana Maria, tá na hora de gravar, tá na hora de gravar. O Zé Marcos falava, Gatinho, Peixinho falava. Eu falei, gente, com o tempo. Então foi em 2010 que eu gravei meu primeiro CD. 2010. Né? Já tinha algumas músicas, algumas coisas, né?
E aí a Tatiana Zala, minha grande amiga, que é afilhada de casamento, que é mãe da Alice, que eu canto, também fiz a música Esperando a Alice para Alice, que é filha dela. E aí ela gravidona falou, vamos aproveitar para escrever o projeto. Então a gente ficava lá escrevendo o projeto, e aí o projeto a gente ganhou o PROAC, né? E a gente fez Por Mim, Pelo Meu Povo, o primeiro CD. Então a partir daí que eu realmente me senti, a gente agora eu Sou da música. tenho um pouco mais de peso, né? Né? As coisas mudou um pouco. E comecei, né? Porque eu acho que eu sou muito tranquila. As pessoas falam assim, ai, porque eu não tenho... gente, eu tenho idade para tudo. Minha idade não atrapalha em nada e eu não tenho que correr por nada. Isso. Sabe? Tudo eu faço meu tempo, tudo é uma questão de tempo, sabe? Tranquila, eu não fico marcando bobeira, mas eu tô atenta, né? Tô tranquilinha, tranquila, sossegada. E aí gravei esse primeiro CD, intitulado Por Mim, Pelo Meu Povo. Eu acho que a minha música, ela tem sim uma posição política, social, porque tem cada depoimento, sabe? Cada depoimento, assim, e por exemplo, nas manifestações, quando eu chego e canto, a minha palavra é a minha música, né? Então as pessoas já... Eu lembro que em 2019, eu estava em Lisboa e teve aquela manifestação sobre a Amazônia. E eu estava naquele Parque Dom Pedro passeando ali, de repente alguém falando, Ana Maria Carvalho! Aí naquela multidão... alguém grita. E aí me chamaram, aí eu falei, gente, vamos comigo, eu toco alguma coisa, Leandro, a Tati, nós somos, né? A gente foi pro Festival de Setúbal. E aí a gente entrou e quando eu cantei, eu senti, gente... Então, eu acho que assim, a minha música é a minha arma. A minha arte é a minha arma. Isso. É a minha arte que é a minha arma. Ela agrega, ela quebra tabus, ela quebra, sabe? E ela chega onde tem que chegar. Ela chega onde tem que chegar. Ela chega. Tem uns depoimentos que eu assisti, que assim, é muita coisa. Esses depoimentos que você escuta. Que eu escuto. Uma vez, por exemplo, eu fui dar aula numa escola que chama Fazendo Arte, na Vila Mariana. E aí eu ia fazer dar aula para os professores, eles prepararam tudo com as crianças. Ana Maria Carvalho, vem, Ana Maria Carvalho, vem aqui e tal. E elas falam, mas por que ela só vai trabalhar com vocês e não com a gente? E ela falou, não, porque ela vai trabalhar com a gente e depois... Pra gente trabalhar com as crianças. Nós trabalhamos com vocês. Aí tudo bem. Aí eu cheguei, toquei a campainha. Aí veio uma menina assim, e correu, foi embora. Ela chegou, gente, Ana Maria Carvalho chegou, ela é de verdade mesmo, gente. Ela é de verdade mesmo, Então, gente, é cada depoimento, sabe? O se sentir amado, né? Respeitado. O amado, eu não sei se... Eu acho que eu devo ter uns herês também, não sei. Sim. Certamente. Por exemplo, aconteceu uma história comigo, que eu gosto muito de contar essa história também, né? Do jeito, essa coisa do preconceito. Porque eu acho que, às vezes, nós, pretos, também temos preconceito. A gente já vai armado, preparado para receber o preconceito do outro. Entendeu? Sim. Se a gente vai numa boa, não sei o quê, aí você já fica assim, nossa, quem vai me olhar? Quem vai não sei o quê? Quem vai, entendeu? Eu cheguei em Londrina, que eu fui trabalhar na Alma, um espaço cultural de Londrina, e tem um casal de amigos, que é o Domingo Pellegrini, que é um grande escritor, já ganhou vários prêmios, isso. E a Dalva, esposa dele, né? E aí a pessoa perguntou, você quer ir para um sítio ou quer ir para um hotel? Eu falei, gente, eu quero ir para o sítio. Aí fui para o sítio domingo com a Dalva. E fiquei lá, né? E chegou em paralelo a filha deles com o neto. Chegaram da Inglaterra. E estavam lá, né? E a gente tomando café, assim, numa mesinha, nós três. E aí o menino veio, espiou e foi embora. E aí espiou e foi embora. E ela foi lá e conversou com ele. Falou assim, ô Diego, tudo bem? Ela falou, tudo bem, vem tomar café com ele. Não, não vou não. Mas por quê? Não, aquela sua amiga, vó. Eu falei, mas que minha amiga, ela é super legal, não sei o quê. Não, vó, ela é preta. E aí ela falou, não, mas tudo bem, Diego, não tem problema, não sei o quê. Naquela época era o Obama, que era o presidente. Obama. E ela falou, mas o presidente dos Estados Unidos também é preto, Diego. Ela falou, não, mas não é tão preto quanto ela, vó. E aí ficou, aí ela tudo sem graça. Eu falei, Dalva, desencana, relaxa, criança, tudo bem. E aí ficamos numa boa, saí. Saí, aí depois ela voltou para mim e perguntou, cadê a sua amiga? Ela foi trabalhar e tal.
Aí no dia seguinte eu saí de novo, ele já falou, sua amiga, foi trabalhar, tá? Aí eu cheguei no final da tarde, ele estava brincando com aquele carrinho, como é que chama aquele negócio que sobe e desce assim? Autorama. Isso, Autorama. E ele estava assim, aí eu estava sentada assim, quer brincar comigo? Aí eu falei, eu quero, então pega um carrinho aí. Aí peguei o carrinho, a gente, tchá, tchá, Sim. tchá, tchá. E eu falava assim, a mão já encostava no outro e tal. E eu falei, a gente já é amiga, ainda não. Passou. Aí no terceiro dia, ele pediu para ir comigo na oficina. Aí fez isso aí comigo, a gente já brincou, já tal, correu, já resolvemos, né? Tá. Aí passamos uma semana, quando foi no 10º dia, foram 10 dias mais ou menos. Ele ia para os Estados Unidos de volta e eu voltava para São Paulo. Sim. E eu falei, Diego, eu queria te pedir uma coisa. Ele falou, o que, Ana? Eu falei, eu quero que você me tirei uma foto comigo para você mostrar para os seus amigos dos Estados Unidos que você tem uma amiga preta. Aí ele sentou no meu colo e a gente tirou um abraço bem apertado assim, ó. Porque eu penso, se eu... Conquistou, né, Ana? Não, mas se eu de início falo, não, porque é o pai que não educa, porque eu não quero que você saber dessa criança, porque, entendeu? Tem também essa sacada, sabe? Tudo a gente tem que... Porque eu acho que a gente tem que ir desmontado. A gente não pode montar, não pode ir armado. A gente vai... Não é que não tem e é forte, mas, sabe, cada ação tem uma reação. Verdade. É o como você conquista. É. Tem a ver com a forma, né? E tinha... eu vou contar mais uma. Ai, meu Deus do céu. Oba! Eu dava aula no Jardim Satélite, ali perto da igreja. Como é que chama aquele espaço lá, antigamente? Tinha aquela igreja na Andrômeda. São José, né? Que é do Divino Espírito Santo lá. Mas tinha um espaço. Uma concha acústica, uma praça. E aí eu dava aula lá, e tinha naquela época Vivi, aquelas eram todas meninas, né? Aquelas meninas lá faziam aula comigo. Tinha o Ari, que paquerava a Vivian, aquela coisa. E aí tinha um rapaz que era amigo dos meninos. E um dia ele chegou, falou assim, porque não sei o quê, porque eu não gosto de preto. Eita. E aí a Vivian falou, o menino falou, não entendi, cara. Você não gosta de preto, você vive lá grudado na oficina da Ana. Mas a Ana é diferente. Ué, a Ana não é preta? Então, mas eu sou, sabe? É preto, cara, entendeu? Mas eu não sei. Não é que eu seja, não é isso. Eu não sei. Sim. Mas existem sim. Claro que tem. A gente sim, enfim, é muita oração, muito, enfim, não sei. Mas... E é importante também a gente conversar sobre essas individualidades e essas experiências, né? Você está aqui nos contando essa sua experiência e como que você vive, lida nesse mundo que é, né, preconceituoso e racista, mas você tem a sua forma de viver e de lidar com essas situações. E é importante a gente conversar sobre isso e respeitar também essas individualidades e experiências, né? E não é que diz assim, eu tô aqui, não pronto. Não, eu vou... Que é como se eu estivesse caminhando num lugar que estivesse cheio de espinhos. Aí eu vou, sabe? Desvia aqui. Eu desvio, eu vou indo, sabe? Eu vou, sabe? Aí a pessoa vê, olha, não sei o quê. É igual quando eu vou... Antigamente mais, que eu ia trabalhar com criança que eu não conhecia, por exemplo... Eu chegava, eu não já ia tocando o pandeirão com a mata, não sei o quê. Eu chegava e colocava música clássica. De mansinho. Aí colocava a música, colocava as crianças para conversar, aí começava a conversar, e aos poucos eu ia cantando. Quando eu chegava a pegar o pandeirão para cantar, eu já tinha conquistado aquelas crianças. Eu não ia já chegando com tudo, porque a cultura popular, entendeu? Devagar. Com muita calma. Muito importante essa Sim, sua você fala. tem essa sua estratégia, né? Eu te ouvindo, né? Eu vejo isso como uma estratégia, né, de sobrevivência e também uma estratégia para que você fique bem, né? Assim, para que você, né, tenha essa saúde, para que você tenha também condições de viver bem, né? Então são essas estratégias e que de certa forma é um enfrentamento, mas você faz isso de uma outra forma. Com muita doçura. E cada um tem a sua forma. A sua forma, sim. Ótimo. Ana, você falou de uma mulher que é muito presente, que é a sua mãe, que foi grande referência na sua vida. E uma mulher assim que é distante, ou várias, né? Que é uma outra referência, que não é do seu grupo familiar, mas pode ser uma artista, uma escritora. O que existe essa mulher? Quem seria?
quem ela pode ser ou quem elas? Pode falar de duas? Pode, fique à vontade. Porque são duas mulheres Que foram importantes. Elas são três, mas Mas diga, três, pode é dizer. isso. Uma delas é Zezé Mota. Ah, A Zezé é uma grande referência para mim, sabe? Sempre, sabe? Um Olha dia eu que encontrei com ela, falei, Zezé, encontrei com ela no E pôde dizer no- isso pra ela? Falei, e ela me deu o cartão dela. Ai, Eu falei, Zezé, você é referência para mim. olha. Sabe? E ela falou, nossa, que bom ouvir isso, você que me procura e tal. Me deu o contato dela. Para E, muitas mulheres. Nossa, pra mim Zezé é também. impressionante, impressionante, impressionante. E até hoje, sabe, ela me alimenta, sabe, da arte dela. Que delícia. Clementina de Jesus. Outra Só referência. isso, sabe? Só, Outra referência. só a Clementina de Jesus. Que começou a cantar praticamente quando eu comecei, né? Quando eu gravei meu primeiro CD, eu estava fazendo 60, né? E eu tô com 70, eu vou fazer 71. Anda, mas não parece que tem Mas 71. eu tô trabalhando musculação direto aqui, vou ficar legal. Corpinho de Vai chegar aos 40. 120. Mamãe tá com 108, tem que estar legal, Ah, né? tem que estar superando. E a Clementina sempre foi uma referência, sabe, dessa mulher preta, que era cozinheira, que ela lavadeira, e também me estimula muito, né? Essa referência, né, da mulher preta que foi, que não teve força, obstáculo, né? Sim, não e que fala assim, desiste. não, ela tá com 70 anos, 60 anos, ela começou ali, entendeu? Nossa, E cantou né? aquela forte, aquela voz, sabe, é uma referência muito grande para mim. E aí tem a Zezé Mota, Clementina de Jesus e essa terceira. A terceira mulher é uma grande doceira. Delícia. Ai, ela me encantou desde criança com a poesia dela. Poesia. Vive dentro de mim uma cabocla velha de mal olhado, acocorada ao pé do borralho, olhando para o fogo. Benze quebranto e bota feitiço. Ogum, orixá, macumba, terreiro, ogã, pai de santo. Vive dentro de mim a lavadeira do Rio Vermelho, seu cheiro gostoso d'água e sabão. Rodilha de pano, trouxa de roupa e pedra de anil. Ai, sua coroa verde de São Caetano. Cora Coralina. Oh. Ai, a menina Cora é uma grande referência, doceira, que também sempre escrevia, mas abriu, né, o mundo abriu espaço para ela depois de muita idade também, né? Nossa, Então a muito Cora boa também lembrança. sempre foi uma grande referência para mim. Três grandes referências que nos Nossa, hein? emocionam, né? Estamos aqui nesse momento tão emocionante, né? Você compartilhando essas suas três referências, três mulheres, né? Tão importantes, potência. né? Sim. E aí agora, nesse momento, gostaria que você compartilhasse conosco um objeto afetivo que você trouxe, né? Nessa nossa dinâmica aqui do projeto Fala Mulher. Nós sempre pedimos para a nossa entrevistada, para a nossa interlocutora, para que ela compartilhe conosco, né, a história de um objeto afetivo. E eu gostaria, nesse momento, de pedir que, se você trouxe, pudesse mostrar e contar a história, por que esse é um objeto afetivo importante para você. Eu batizei quando eu acho que eu tinha 3 para 4 anos, mas eu lembro o momento que eu fui batizada. A minha madrinha era Edith Pires, irmã da minha mãe. E ela foi, paralelo, uma grande mãe para mim, não só para mim, mas para todos os meus irmãos. Sim. Ela não teve filho e era aquela pessoa que ela morava em São Luís, nós morávamos no interior, mas aquele cuidado de mandar lápis, levar caneta, mandar roupa, mandar não sei o quê, mandar a boneca para a filhada. E fora esse carinho, né? Que eu lembro que quando eu saí de Cururupu para eu ir para Belém, eu passei em São Luís primeiro. E eu fui para a casa dela. Mas e aí, quando a minha madrinha começou a ficar doente, eu voltei em São Luís, fiquei um tempo com ela. Voltei para cá e falei, gente, quando eu voltei e ia novamente para ter mais, né? Me organizei para ir, não deu tempo, ela havia falecido. E para mim foi muito difícil, foi uma das maiores, eu já perdi meu pai, também foi muito difícil, meus irmãos, minha madrinha era uma mãe mesmo.
E aí eu fui organizar as gavetas dela. Tinha as gavetas, ela tinha umas blusas, aquelas blusas bordadas de renda de Fortaleza, tinha muito aquelas blusinhas brancas, ela adorava. Aí minha mãe falou, você não quer? Eu comecei a pegar e de repente a minha mãe pega essa toalha. A minha mãe fala, essa toalha, ela fez para te batizar, ela usou no teu batizado. Olha. E essa toalha tem as iniciais dela, Edith Pires. Olha aí. Toalha da sua madrinha, sua Dinda. Então, esse é o meu objeto. Então, eu trouxe essa toalha e falei, eu vou levar. Gente, cheio de paciência. E aí, quando eu faço um show bem assim, que eu tenho segurança de que vou levar a toalha e não vou perder, que eu possa deixar, se alguém guardar para mim, aí eu levo essa toalha. Então, às vezes eu até, né, fico dentro um pouquinho. E tem outros, tem uns pratos de porcelana, que quando eu viajo eu tiro, guardo, que eram dela. Então, eu tenho esse afeto cuidado com objetos, não é? E eu sou uma pessoa muito afetiva, porque que eu acho que esses objetos, essa lembrança ancestral tem que estar com a gente não pode perder nunca. Às vezes eu tô aqui fazendo tanto sufoco aqui, no trânsito de São Paulo, eu falo assim, eu vou lá para Maranhão, aí, sabe, busco uma lembrança de lá, aí eu... Então, sempre me alimenta, sabe? E essa toalha é a história da minha vida, né? Então, se eu tô com 71, quantos anos tem essa toalha? Ai, que gratidão. Entendeu? De você fora, compartilhar. Então, trouxe essa toalha da minha madrinha para vocês. É linda a toalha, isso, que o afeto nos alimenta, né? Então, essa lembrança afetiva é o que também nos mantém, Sim, né? com certeza, Isso, né? com Que certeza. nos mantém com essa força vital, E né? é fundamental. Essa força vital, né? Esse movimento da vida mesmo. Muito obrigada por compartilhar essa linda lembrança afetiva da Edith Pires. Edith Pires. Edith Pires. Ana, nós agradecemos demais, somos gratas pelo seu tempo, por sua dedicação, sua generosidade em dividir o alimento. Não só aquele alimento material, mas o alimento da subjetividade, da espiritualidade. A gente percebe que você é uma pessoa de muita espiritualidade, né? E é isso. Queremos que você venha a outros momentos, né? Sim. E até se tiver uma indicação de uma mulher que você queira que a gente convide no futuro, você tem essa... Eu vou... Pensar uma mulher? Eu vou pensar uma mulher, depois sim. Vou pensar. E eu que agradeço, gente. Te agradeço, sim, porque... E eu sinto um pedacinho meu aqui, esse espaço. Está aqui. E aí, fica a dica para vocês aí que estão nos assistindo, né? Já inspirado no nome desse programa. Vamos falar o nome do programa junto, nós três? Sim. Como que é o título? Fala, Mulheres! Muito bom.